também, um amigo acontecendo, mesmo que a gente acha que vai ser assim, muito difícil. Parece que eu estou falando não vai ser nada, mas eu tenho que lançar essa positividade para ajudar aquela pessoa. Se eu se juntar com ela para lamentar junto, vai ficar muito difícil. A gente precisa desse positivismo, né? Positivismo. A gente, pra gente, todo, né? Então, gente, a Júlia já falou. Já? Já. Falou do julgamento, não julgado do conselho. Falou? Então, Olha só, a fé na sociedade é o que nos faz acreditar e trabalhar por um mundo melhor, certo? Então, cada gesto de bondade que a gente produz é uma semente de luz, que a gente vai fazer brotar e vai iluminar esse planeta. Pois é. E a gente vai evoluir, o planeta vai evoluir com a gente. Então, que a gente possa viver, né? Essa fé viva e essa fé atuante, como Jesus nos ensinou. E agora, se a gente unir, que vocês falaram todos, a gente forma uma corrente. E essa corrente, ela não se quebra tão fácil. Ela é a união de pensamentos, de posicionamentos, de querer, que nos impulsionam, nos dão força e faz com que a gente sim, vá contagiando a cada um. Essa é isso que a gente quer para a nossa sociedade. A gente quer abraçar ela dessa maneira para que a gente consiga iluminar os caminhos, ter positividade, ter empatia, transformar esse amor, transbordar esse amor. A gente já tem pouquinho, né? Mas quando a gente faz uma corrente muito legal. A criança aí já fez desenho, né? As crianças pode ser desenhado, tá? Pede para as crianças desenhar. E depois a gente pode até sendo bastante bonito, né? Deixar a corrente e essa atividade, ela não só pode ser feita com a sociedade, pode ser feita também em relação à família. Pode mudar. Pode mudar, a gente pode adaptar, né, de acordo com o módulo que for colocado. Aí fica a critério, né, de cada núcleo, onde que, de acordo com o planejamento, né, aonde vai colocar a atividade, se tiver querer fazer. Né? Não, e a gente pode até sugerir, como vocês falam, vocês que já fazem com a família junto, né? Pai, mãe, criança. E até mesmo quem faz separado, gosta para repetir em casa, cada membro da família. Qual é a ação que eu quero desempenhar esse mês aqui em casa? A mãe escreve, o pai, faz a correntinha na minha casa também. Já puxa, é uma coisa realizada, mas não é consistente também. Muito legal. Esse é o objetivo, né? Gente, podemos dar segmento, então? Tem uma outra. É construindo a função. O objetivo é ilustrar a importância da fé e da ação na construção de uma vida espiritual sólida. Então, para a gente montar isso, tem. Tem livro? Porque essa atividade ela pode ser feita tipo bloco de construção. Pode ser Lego, pode ser madeira, mas também pode ser uma folha de papel. Tá? Que a gente vai desenhar nela uma ponte. A gente vai fazer uma ponte. Foto da ilustração e barra.
Tinha para fazer do jeito que a gente, se tiver muita gente, a gente vai dividir em grupo, tá? Porque vai ser uma coisa discutida, analisada, né? Então, a gente vai dividir. Mas aqui, no caso, então, vocês, a gente vai fazer, cada um vai fazer a sua parte. Aqui e ali. Fica com a gente vai puxar e volta, tá? Aí, quando voltar, tem onde vocês aí. Porque a gente precisa realizar em grupo, né? Aí dividiria de acordo com os meus participantes, um pouco de tudo. É isso. E cada grupo vai receber, né? Ela vai construir Vai construir. Isso construindo. Não precisa ser de uma vez, não. Vai construindo, bloquinho. Vai construir. E durante essa atividade, nós vamos. Vai surgir os desafios. Tá? De acordo com vocês vão começar a desenhar. Desafios. Em que vocês estão falando para a gente? Não, não conseguiu aqui, ó. Não, ainda está na corrente. Pode passar, mas deixa eu ver. Pode passar. Então, a gente vai lançar desafios. Isso é para o grupo. Bom dia, eu estou com Esse slide aqui. Eu sei. a senhora já viu, sim. A gente já vai terminar a atividade, também já vai contar um pouquinho. A gente come, porque depois ficar com o buchinho cheio, a gente consegue construir a morte. Bota ali, sim. Eu acho. A cozinha já abriu. A cozinha abriu, as crianças não conseguem esperar. Pode deixar lá. A ponte da ponte. Aí, não. Não, isso é corrente. Se for corrente, pode passar. Aí, construindo a ponte. E outra coisa, essa e aí, pode ser feito com levas, podem ser feitos de madeira de entendeu? Isso é ferro, tá? Que pode obter a atividade. Nós vamos dizer, de material, tá? Vou falar depois de novo. Para mim, eu estou Falta só mesmo. ela venceu, ela falou. O lápis pode ficar com
Não, chegou também a falar para as crianças, né? Não, já acontece. Já tem assim. Mira, 25 Será que liga tudo junto? Não, porque ele está ligado. Só um ali. Ó, eu acho que pode estar. Quem entregou lá? Foi com a Mira. Tem que ser da Mira. Mira, tem uma mensagem. Uma palavrinha. Então, olha só, a gente mudou, ó. Seguinte. Verdade, já para ser realizada. Então, assim, basta só uma pessoa desenhar. Só uma só. Então, vocês vão começar a desenhar só um tipo. Pode ser utilizado nessa tarefa não só o desenho, mas pode ser utilizado bloquinhos de Lego, se for feito de criança, ou aqueles Madeirinha. bloquinhos de madeira, tá? Nós não trouxemos por conta do volume, né? Aí a gente, como a gente também fez essa atividade na nossa reunião, aí a gente fez com desenho, tá? Aí ficou legal também, tá? Aí cada grupo fazer uma ponte. E nós vamos passar os desafios para vocês. Após o desafio, a gente vai dar para vocês, nós vamos dar para vocês, pedir para vocês ir na mesa, procurar qual é a ação que melhor se aplica nesse desafio. Aí vocês vão ali, mas tem que ser uma decisão do grupo, tem que entrar em acordo para ver qual é a melhor ação que será realizada para esse desafio na construção dessa ponte. Tá? É um explicador. Então, uma pessoa do grupo vai lá, pega a traz, tá? E A solução está lá. não pode ter não acordar outro lugar. Não está lá uma pessoa, né? Tá lá com você. Então, é a ansiedade. Qual é a ação que vai resolver a ansiedade durante a construção dessa ponte? Isso, ansiedade. Eu sou muito alegre. Não, mas você se vê Isso, ansiedade é a tentativa de controle. Você se sente tão perdido, você quer ter ansiedade, fazer isso.
Escolher essa, aí você se conforma. Mais desafio. Durante as suas Onde vai lá? Escolhe solução para Você já era criança da casa dele, eu sim. Aí já vai com pedras de semana. Eu vai ter aí você pode mandar com molho, aí você formar. Isso é mais detalhado. A gente sempre está assim, a ideia é que pode ser aplicada, Já buscaram a solução? Geralmente, eu já estava estudando.
Dá uma olhada lá. Mais ó, isso aí vai chegar aqui. Vai chegar o preço. Olha, a gente vai se eu saio, eu não talvez vai ser Ainda para refletir. Aí eu vou ter acho que vai entrar. Pode fazer no Aí, né, chega aqui e fala. Não, mas a gente não pode Você pode colocar
Não, sim. Vamos mais um desafio? Não esquece da ponte. Construção da ponte. É na pesquisa. Olha lá. Porque a gente está mudando as coisas. Mas as coisas se encaixam, entendeu? Uma só, a ponte vai ser porque a gente vamos falar já. Olha isso aqui, vai lá na estimação. Pode mudar. Aqui você pode colocar situações reais. Você, sem querer, quebrou um brinquedo do amiguinho. Você não vai entender. Você pode falar, depende da pessoa. Quebrou uma joaninha. É um copo, é joaninha. Aí ele pegou a joaninha, a senhora poder, e falou assim, eu vou jogar. Vocês foram chatos. Se reparar, se aí eu falei, soltou uma coisa. É engraçado que as nossas respostas a essa ação dele é que vai modelar a ação dele. Se vocês tiverem isso, ele acha que fica feio. Agora, se vocês simplesmente não é lindo, e que nada acontecer, ele vai ser inconsequente. Então, Era a brincadeira de casa. Botou um saco na cabeça, não chegou nada. Mandou aí, atividade. Eu falo, criança, que a gente chama de feira, né? É a criança. Se você falar, eu dou e às vezes ele está estressado sempre por um aspecto mais alto. Ele ficou com uma viagem de férias. Ele já está estressado. A pausa, ela é dedicada a
Eu vou pensar lá na pauta. Eu não vou ter mais. Eu não sei. Ai, você levou? Eu acho que na minha também que a Mercinha levava. Sabe, eu tive problema com ela. O que a gente pode tentar fazer também, gente, é a gente não vai pensar na fazer, vamos chamar a vida, como se fosse desenhando assim, no planeta, evangélico. E essas frases têm como Agora sim, não tem eu vou ver. Vocês estão conseguindo ter. Eu sempre mas planejar não me ajuda a vencer o perfeccionismo. Porque eu faço. Eu faço, aí eu mostro assim, o que você achou? Aí você fala assim, nossa, aí eu falo, aí eu vou continuar fazendo mais, alguma coisa nem. Eu volto, mostro assim, de novo, tem que escrever para essa parte. Ele não faz escravo, ele é aguardar todo mas eu não Se eu fizer o eu planejamento, eu não achei
Eu acho que precisa não cometer. Eu acho que a reunião de planejamento tem que construir. Para você melhorar o seu Eu planejei, planejamento dele, de novo. Eu deveria eu vou gastar mais. Então, olha só, eu não sou assim, não. Eu me acho não vale isso, ele vai ter seu chefe, não funciona. Planejar e alguém está no planejamento. Eu peguei bem Vamos para a conclusão. Pessoal, vai ajudando ainda. Não, nós vamos chegar. Para deixar bem. Nós temos 4 vai voltar o quê? O planejamento. O planejamento funciona para mim, não. Então, vai lá. Mas eu acho que colocar no presente. Não, presente não. Qual que de novo? Qual o objetivo popular? Então, vamos lá. Já tem agora a gente vai concluir a atividade, tá? E no outro a gente não vai para conclusão, não, porque a gente... Tá correto. Vamos apresentar, ficou mais tempo para estender o mais. Ó,
A ponte representa a fé que nos sustenta e nos guia, né? As ações e atitudes positivas representam as escolhas e decisões que tomamos para fortalecer a nossa fé e superar os obstáculos que vão surgir no caminho. Né? E o trabalho em equipe, né, a construção da ponte em grupo, ilustra a importância do trabalho em equipe e da cooperação na vida espiritual. E aí agora a gente vai fazer algumas perguntas para vocês. Qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Ana, consegue nos ouvir? Ela falou também, você acha que Lá no fundo, sinto muito mal. qual foi? Sacrifício pessoal. Sacrifício pessoal. Desafio maior, sacrifício pessoal. E como vocês superaram esses obstáculos que para vocês foram mais difíceis? Nós encontramos como solução, né? Forma de objetivo. Nós tivemos algumas dúvidas sobre ela. Primeiro, nós tínhamos optado pelo planejamento. O perfeccionista, ele não vive sem planejamento. Ele não consegue deixar a vida me levar. Né? Ele gosta de uma planilha, ele gosta de controle. Então, se ele não se planejar, ele não vive. E quando sai do controle, isso regula de uma maneira que não funciona. Ou seja, a gente foca no objetivo dele, né? O grupo está no trabalho, tem que focar no objetivo, a coisa anda, se alinha, e aquilo dá uma certa tranquilidade. Né? O trabalho acaba suave para todos, principalmente se nós estivermos trabalhando em grupo. Né? Porque nem sempre todos têm essa característica perfeccionista. O viver perfeccionista, ele tende a cobrar com outros a perfeição. Então, se você está trabalhando com você também tem que ter esse olhar de não cobrar com outro, que ele não tem a oferecer. Então, senão você quer fazer tudo sozinho, né? E despreza aquilo que o outro está fazendo. Não é esse o olhar que nós temos que Olha lá. Eles têm um rosto para tudo. Então, para que você não faça isso, a gente optou pelo foco no objetivo comum, e todos têm um tema pronto. Contempla todos, cada um com a sua opinião, e você continua ali no seu objetivo de alcançar por esse foco. E vocês? Vocês superaram esse obstáculo? Ele achou desafiador mesmo. Assim, entendeu? Ele vai um pouco antes dele. A comunicação aberta e honesta é o certo mesmo, a gente não escolheu. Certo. É isso. Ciúme de todos os tipos. É ciúme no trabalho, sem ciúme do colega. Ele trabalha no maquinário, com a sua mesa, sei lá, né? Do amigo. Não só isso é industrial, não, do amigo. Eu tenho uma amiga, aí eu acho que tem que ser com a outra pessoa igual ela comigo. Ela é muito assim comigo. Pô, ela tá com a outra também assim. Eu tô perdendo, ela tá me botando de lado. Isso é um ciúme, gente. Né? A gente tem que se dar com todo mundo. E a respiração profunda também, aqui, ó, pressa de acabar. Não dá certo. Eu pode até falei, até para comer. Porque a gente come, a gente respira ao mesmo tempo. Se for muita pressa, a gente gasta. Então, a gente tem que ter a respiração profunda. A respiração profunda é uma pausa. Exatamente. Né? A gente tem que ter também. Isso que acontece muito. Isso já está. E aí, fala mais alguma coisa. Qual é o outro lugar que era feito? Esse aí. Do desânimo. Fala aí, o que você falar? E o medo?
É o medo, é alguém que vai contar não pode ser controlado, porque tem medo que a gente pode controlar, né? Exatamente. Mas tem outros que era um pouco que nos protege, né? Deus protege, entendeu? E um ponto que é forte, se a pessoa for, não tem que passar mal para ainda fala assim, ainda bem que eu comi. Não, sendo que o bem feito do outro, mas quer dizer, eu ia passar mal. Eu não comi porque eu tive medo. Tive vontade, mas tive medo. Medo me ajudou. Gente, eu não é assim. É isso. E o outro foi pensando, vai. Ai, Julia. Mas só para deixar. Ai, Julia. Você fala, vamos para a última pergunta, então, gente. O que a construção da ponte representa para vocês? Você atravessar a ponte. Passo, né? Esse é o primeiro passo para atravessar a ponte. Chegue ao nós mostra como você está sendo complicado. Vestibular você está no piso. E depois, várias poeiras de Orçamento que faz interno. às vezes acontece uma coisa no trabalho, eu leio somente quando você ficava fazendo mais camadas de mais nada. Eu para na fonte e Para vocês, né? O que a construção da ponte Precisa chegar ao objetivo. Então, essa ponte tem que estar estabelecida que não é definido. Porque a gente volta no meio da ponte. Nossa, isso tudo. Não quero não. Para quem está vendo o cheque, vamos pegar essa cabeça. Porque já tem nada. Sim, você já tem tempo de ajudar a partir de ter a gente. Comprou, o negócio ficou. Porque não deu para passar. Bom, então a nossa conclusão, né, é destacar a importância da fé, da ação na construção de uma vida espiritual sólida e significativa. Vocês colocaram aqui. Atividade. Pode ser adaptada, como a gente já falou, né? De então, eu também obrigada pelo like. Bom, então, aproveitando que sobrou mais um tempinho, a gente acabou atravessando a linha da corrente, né? Vou pegar as perguntas. O que é ter fé para vocês? É acreditar que vai acontecer, que vai conseguir. Tem que ter fé. E a gente tendo a fé, a gente consegue. Uma coisa que tem que estar muito acreditar, né? Mais que acreditar. Confiar. Valorei o próximo também. Confiar tem. Nós somos capazes. Vai dar fé e equilibrado. Como você ajuda nos momentos difíceis da sociedade? Como é?
como a fé nos ajuda nos momentos difíceis da sociedade. Naquele momento, feiura da sociedade, que é a nossa feiura colocada na história, né? Se você está com a fé na sociedade, você está lá parada aí, é a nossa pobreza. Agora, se você tem feiura, ele vai passar, né? Poxa, vai piorar em um mês, mas você quer persistir. Você pode não dar para popular, você faz o comportamento da pessoa. Então, a poder você não e ó, você também não precisa ser ativo. Eu aprendi a ser ativo. Você está lá, você não precisa ser ativo. Tem um coma e uma parada cardíaca que ficou internada na defesa de forma institucional. O coma estava naquela área, vai se perder, vai se viver, tratava toda, em momento de união, de oração, e a gente teve um ali do lado dela, e eu falava, meu Deus, eu tenho medo de falar, Senhor, você já tem sua vontade, já vai me emocionando, porque é nosso filho, né? Nosso sangue, eu falo, meu Deus, que mulher de pouca fé que eu sou, eu não tenho coragem de falar para Deus. Ele vai aproveitar que egoísmo meu, né? Sabendo que ela está sendo parada, cuidada, protegida, né? Eu, naquele momento, foi de muita reflexão para mim, porque eu falava, gente, eu sou uma mulher de pouca fé. Como eu vou confiar em Deus, eu não sei fazer, eu não fiz fazer contigo. Então, às vezes, até os momentos difíceis que a gente atravessa, para testar a nossa fé, para que realmente a vida é um propósito, né? Graças a Deus, uma luzinha está aí. Bom, terça-feira leve, cheia de saúde, né? Está aprontando bastante. É acreditar que Deus é soberano. Com certeza, mas nesses momentos também vem para testar a nossa fé, né? E ver como celebrar, né? A teoria é muito bonita, né? A letra escrita é muito bonita, é só agora, nos momentos que nos toca o coração. Quando você ouve o médico falar para você, nós fizemos tudo que nós pudemos. Agora está nas mãos de Deus. Ela teve um choque séptico, ela parou completamente. Eu acho que a gente não repete nessas frases, né? Sim. A gente não repete nessas frases assim. Seja feita a vontade de Deus. E aí, o que aconteceu, a gente pensa assim, tudo é vontade dele. Não, a gente já ensina tudo. Eu não disse que foi da vontade dele, não. Eu não queria que minha filha morresse, meu filho. Você não sabe todas as coisas. Quando se faz prece, aí a pessoa não da casa espírita, né, vendo esse olha, eu estou com uma parente, eu não sou ruim. Aí eu peço para você ter um momento de prece com vocês, que colocam o nome, e né, esse é mais positivo para ele. Aí ele vai desencarnar naquela pessoa que a gente pediu. Poxa, a gente tem que ir lá no grupo e agradecer pelas preces, porque a prece foi pela pessoa, não pelo corpo, foi pelo aquele espírito. E essa prece está seguindo com ele, porque foi luz para ele. Exatamente. Mas a gente não sabia, para isso a gente tem que dormir, mas não é Foi legal, é que Deus sempre melhor para cada um. Isso a gente precisa. A prece não foi um ano. A prece está que a gente não E uma se perde, né? Na verdade, é que nós ainda somos muito egoístas. Nós queremos a nossa vontade de ver, a nossa vontade dele. E agora a gente vai Quando a gente passa por uma situação dessa, a gente vê onde realmente colocar a nossa fé. Porque eu também tive uma situação dessa um tempo atrás com o meu pai. E meu pai sofreu muito também, estava no Rio. E eu peguei, levei ele para casa, tudo isso, cuidei dele. E teve uma recaída, ele saiu doída com uma bactéria que não tinha jeito. E teve uma vez que ele passou muito mal e a gente tinha que voltar com ele para a emergência do UTI. E foi um dia assim de muita luta para mim, né? Porque eu ver meu pai sofrendo mais ainda foi muito difícil para mim também.
E aí eu falei, olha, eu não consigo mais ver meu pai sofrer, Sofrer na carne, né? né? Então, eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Foi quando eu falei isso, arrancaram ele de na vaca, puxaram a vaca, levaram ele correndo, não sei nem para onde, entendeu? E ali meu pai ficando, morreu, de repente era eu que estava prendendo dele, entendeu? Então eu aprendi que Deus sempre sabe qual é o melhor. E o Tanto melhor para ele momento, quanto para nós, né? E qual é o melhor momento. Então, situações que surgem na nossa vida que são para nós realmente provar, né? Qual é por isso que a doutrina é psicoladora, né? Com certeza. E é por isso que levar essas perguntas, né, esses momentos de pensar, de colocar para fora, eles são importantes, não só no estudo diário da Casa Espírita, mas no EMF. Porque, às vezes, no dia a dia, a gente vai só pelo literal, só pela frase feita, né? E é no momento de uma dinâmica simples. Quantas pessoas vocês com a casa espírita nessa dor, nesse momento Que às de vezes a dor, gente nem sabe. nem conhece nada, Está do nosso são lado, pela a gente dor, não sabe. e aí, quando você dá esse acolhimento, esse esclarecimento, nem aprofundar, porque a pessoa não conhece, ela não vai aprofundar. Mas só dela ter o acolhimento, né, e ouvir a história de outro, aquilo traz conforto, né? São momentos de provações mesmo. Será que você realmente confia? Né? Então, é isso. E a Porque pessoa a gente acredita, de repente a gente não para de acreditar. Por que você fez isso? e as pessoas sempre perguntam assim, mas por que comigo? E ninguém pergunta, por que não eu? Por que não eu? Quem Então, sou eu? são várias questões que vai, né, levar em relação a refletir sobre onde que está a nossa fé, né? Qual é a confiança que a gente tem no Pai? Que atitude podemos ter para tornar o lugar onde vivemos melhor? É a última pergunta. Não é Deus fraternos. E aí, retoma justamente na corrente, né? Daquilo que a gente colocou ali na corrente, né? para vocês que Sermos empáticos, sermos fraternos, é a respeitosos. letra da música. Depois eu Gente, colocaria obrigada, na viu? Aí, não. Vou colocar dentro da vou compartilhar. Eu acho legal, mas Tá. Aí eu vou. eu Meninas, a gente agradece a Andréia, a Amanda e a Valéria, né, por terem compartilhado as vivências, as reflexões, né, todas coisas muito possíveis de serem feitas no GIF, com qualquer GIF, juntando com pai e mãe, né? E, então, assim, muito, muito obrigada por trazer tudo isso para a gente. A carteira está assinada para os próximos módulos. Aí eu vou pedir a Alessandro, Douglas, alguém aí que passe agora o slide. A gente vai entrar no finalzinho, né, para a gente terminar nossos conteúdos. Pode ir. Vai. Tudo isso. Então, gente, vocês virem, no campo vai ter todo o detalhamento da atividade das meninas, tá? Pode ir. E vai. Isso, pode ir. Então, gente, o que a gente trouxe aqui como base doutrinária para o NFinho também, né? Tem essa citação no Evangelho falando que somente o progresso moral pode assegurar os homens a felicidade na Terra. Como que a gente trabalha isso com a criança? Por favor, Douglas, pode passar. Oi? Pode passar. Alessandro. Ai, menino, ele acabou obsessor hoje de vontade. Tem uma historinha chamada Borboleta e a Flor. É uma flor que ela nasce muito fragilizada no jardim e ela quer enxergar o sol, ela quer caminhar para a luz, ela quer a progressão moral, né? E aí as flores do jardim vão sustentando ela durante o crescimento para que ela possa chegar ao objetivo. Então, é um jeito, é uma historinha
Tem a íntegra da historinha, tem as imagens da historinha, tudo no link do Drive, que vocês podem acessar, né? E tem atividades relacionadas à história também. Tem uma aula montada ali, né? Tudo com relação a esse conteúdo, progresso moral, que dá para a gente trabalhar com a historinha da borboleta da flor. Pode passar, Douglas. Então, vai ter o link ali, tá vendo? Tá? Pode passar. Aí a gente tem, né, dentro do módulo 3, o conteúdo também do verdadeiro espírita e a transformação moral. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega. Então, a gente está perfeito, mas a gente se esforça para, né? Então, como que a gente trabalha esse conteúdo no NFIM? Pode passar, Douglas. Aí eu trouxe a parábola do jardim, que é como se fosse uma dinâmica simples, em que você conta para a história de você pode ir contando oral ou levar alguma imagem ali de um jardineiro que, para fazer um belo jardim, ele precisa arrancar as plantas daninhas. E aí a gente vai repetindo. O que você precisaria arrancar da sua vida? Qual a dificuldade hoje no seu dia? Como você acorda? Você acorda de bom humor, mau humor? Isso. Seus brinquedos, você guarda de boa, precisa que alguém chame atenção para você guardar. Quando você faz alguma coisa que não é legal, você conta ou você esconde, né? Então, são as ervas daninhas que a gente vai trabalhando com as crianças. Pode passar. São sugestões também, né? Claro. Construção do mundo de regeneração é outro conteúdo, né, do módulo 3. Ele depende do esforço individual de cada espírito. Pode passar. Uma sugestão para a gente trabalhar esse conteúdo é a dinâmica da mudança. A gente coloca 2 crianças ou 2 jovens, um de frente para o outro, conta 30 segundos, pede para virar de costas e mudar alguma coisa. E aí uma coisa sutil, tá de cabelo solto, pode amarrar, tá com cordão, pode esconder. E aí depois vira e o outro tem que dizer o que mudou. Uma coisa só. Uma coisa só. Você muda uma coisa. Tira um brinco, esconde o cordão, ou tava de óculos, tirei, outro tava sem, coloquei. Uma coisinha simples, né? E aí, quando volta, o que mudou? Né? Eles vão ser desafiados a dizer o quê? O que essa dinâmica simboliza? Que a transformação moral, ela é aos poucos, é com coisa simples, é com coisa pequena por vez. A gente não vai estalar o dedo e fazer um monte de mudança. Então, é sutil. Às vezes, os outros, no início, nem vão reconhecer. Não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes, você... Por exemplo, eu tenho uma colega que ela é muito esquecida, mas muito esquecida. Ela é o símbolo do esquecimento da pessoa, sabe? E aí, um dia, uma atividade séria no trabalho não foi feita. E aí, todo mundo fala, deve ter sido ela. Deve ter sido fulana, deve ter sido a Andréia, inclusive o nome dela. Deve ter sido a Andréia. E ela ficou muito chateada, porque ela era tão conhecida por um ato falho de esquecimento, que ela foi até tomada como irresponsável. Não, gente, isso não, eu não ia esquecer dessa coisa tão grande, tão vultosa, né? Então, a gente também tem que se avaliar. Será que as pessoas estão tendo essas pequenas mudanças e a gente está tentando reconhecer? Ou a gente ainda está julgando porque ele fez há 10 dias atrás, porque ele fez há 30 dias atrás, não? Então, uma reflexão bem muito dinâmica simples. Pode passar. Estigmatizou. Exercício do amor na sociedade, né? Que é outro conteúdo do módulo 3. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, amor, caridade na sua pureza. Pode passar. Aí a gente tem uma história, eu confesso que sou apaixonada por essa história, que é a bondade de Pita, que é uma centopeia que ela sai, ela acorda no dia normal, tá? E ela vai ajudando a formiguinha, porque a folha era pesada, e ela ajuda o sapo, e ajuda a tartaruga, e ajuda não sei quem, né? É uma história bem infantil. No link tem as ilustrações para serem contadas a história, e tem a ilustração para a criança colorida. Então, ela é bem bacana por isso. Tem também a musiquinha. Então, dá para fazer uma vivência. A música que a gente jeito, gente. Dá para fazer uma encenação com as crianças, fazer máscarazinha de papel, ou até sem máscara e as crianças encenarem a bondade. E se fossem vocês teriam ajudado?
E se fosse vocês, como que vocês ajudariam, né, nessa situação? Ou vocês fariam igual a ela, ou fariam diferente? Vocês têm outra solução? Então, mostra com um exemplo prático que a criança, esse mundo da fábula, ele encanta muito a criança, né? E você pode depois construir a centopeia. Você pode levar pecinhas de EVA e ela vai colando, montando centopeia. Pode fazer de meia, pode fazer de massinha, que é a coisa mais gostosa de se brincar. Bom, é simples, é uma coisa simples que as crianças vão se encantar também. Pode passar. Aí tem um link, nesse link tem as imagens, tem atividades relacionadas à historinha e tem as imagens para colorir também. Pode passar. Vê se você consegue dar o play nesse vídeo, por gentileza. Ou se ele não vai voltar. O volume que não está indo. O primeiro ritmozinho dela, ele dá uma acalmada. Não sei se vocês perceberam. Ele vai dando uma acalmadinha. Então, por alguns momentos que as crianças talvez estiverem vindo de um momento mais agitado, é bom momento para começar, para depois ter a contação de história. E, assim, dá para fazer uma encenaçãozinha simples com eles, muito de boa. Né? E a música é repetitiva. Né? Ela sempre está avistando alguém chorando e ela ajuda. Então, a música é muito fácil, muito intuitiva também de trabalhar. Pode passar, por favor, Douglas. Aí a gente adentra o conteúdo dos jovens. Pode passar. Pode passar. E aí, quem bolou esse material foi Leandro, que é facilitador da juventude lá do Núcleo Nova Tribu. Pode passar. Ele também não pôde estar presente com a gente hoje. Então, eu vou passar ali só algumas linhas gerais, né, para a gente não deixar de mostrar o trabalho do amigo, né, que ele colaborou. Então, ele traz ali o advento do Espírito da Verdade, como uma boa base teórica para trabalhar com o grupo. Pode passar. Inclusive, essa parte, né, de espíritas amai-vos, o primeiro ensinamento, e instruí-vos, o segundo. Né, trazer com a mocidade a importância de estudar. Então, assim, não é porque está como evangelizando na casa espírita desde pequenininho, que já sabe tudo, né? Como é que agora vocês podem exercitar esse saber também? Será que esse jovem pode auxiliar de alguma forma dentro do ENEF, dos outros grupos, né, através dessa reflexão? O mandamento maior, pode passar. Pode passar. A lei de amor, pode passar. Pode passar. Pode passar. O Leandro também colocou ali os sinais dos tempos, para que a gente debata ali com o jovem a questão
de quais acontecimentos estão escandalizando hoje, né, a nossa sociedade, porque é uma forma de identificar. Se eu identifico o que eu acho que não é bacana, eu posso começar uma mudança para auxiliar nesse processo também. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso, pode passar. Pode passar. Aí, essa atividade agora integradora foi sugestão da Roberta, que é do Núcleo Valença. Ela também está com a gente aqui hoje, mas também teve entrevista em família, né? Então, a gente vai sintetizar o trabalho que ela apresentaria. Pode passar. Ela faz a sugestão de um debate sobre afirmações que são lidas pelo facilitador e cada participante se posiciona com relação àquilo ali. Pode ser com plaquinha, ser distribui antes, pode passar. Pode passar esse. Aí, algumas frases. Eu gostei muito dessas frases, porque elas podem ser utilizadas também no grupo juvenil. Criança muito pequena, você teria que adaptar a dinâmica, né? Mas no juvenil ela pode ser usada. Ter fé é confiar apenas em Deus, não nas pessoas. Você dá essa frase, você afirma. E você joga para o debate. Tá certo? Tá errado? O que vocês acham? É mais fácil ter fé em Deus ou nas pessoas? Dá para confiar absolutamente nas pessoas? Então, olha a profundidade do debate que nasce com o jovem nessa frase. E tem outras perguntas que a gente pode aprofundar. A fé que fortalece o ser inclui também confiar nas criaturas? Quando perdemos a fé no outro, perdemos parte da fé em Deus? Será que isso acontece com a gente? Será que isso acontece com eles? É possível amar sem confiar? Aí tem a referência doutrinária e tem o encerramento, que será essa frase, né? Será que a minha fé se expressa apenas em palavras ou também em gestos que inspiram confiança nos outros? Então, talvez eu não confie nos outros, mas se eu me mostro confiável, eu realmente sou aquilo que eu acho, eu estou conseguindo ter as posturas que eu acho que eu sou. Então, principalmente o jovem, né? Ele está num momento de muito questionamento na vida dele. Vários checkmates da vida, né? Porque não é mais criança, ainda não é adulto, ele tem que, muitas vezes, escolher uma faculdade, uma profissão, mas ele também tem que pensar na renda, porque é importante hoje em dia, né? Sempre foi, mas hoje mais. Mas ele se distancia dos pais, não se distancia, e como é que tá? E aí aquela namorada, ou aquele namorado que ele tem, e os amigos, né? Como é que fica com isso? Pode passar, por favor. Na rodada 2, já reflete o módulo 2. É mais fácil ser cristão fora de casa do que dentro dela? Essa pergunta é bem, bem profunda, né? Por que as provas da fé são mais intensas no lar? A convivência familiar é campo de treino da fé ativa? Como a paciência e o perdão revelam a fé viva em casa? E aí a chave de encerramento, como eu tenho exercitado a minha fé nas pequenas irritações e impaciências do dia a dia familiar. Essa aqui, gente, dá um seminário, né? Essa aqui dá um ENEP de 1 mês no mínimo. Pode passar por um. E na rodada 3 de perguntas, tem o objetivo da família, da sociedade. O amor verdadeiro não muda a sociedade. Muda apenas o coração de quem ama. Essa é a frase, tá? E aí vai ser colocada para reflexão, tá certo? Ao seu ver, tá certo? Tá errado? Por que tá certo? Por que tá errado? Se aplica o tempo todo? Se aplica só às vezes? O evangelho convida a transformar o mundo ou apenas a nós mesmos? Como a fé pode se tornar ação concreta de melhoria social? É basicamente isso que a gente fez ali na dinâmica da corrente, né? Só que de outra forma. Como a fé pode se tornar amar é um ato íntimo ou também coletivo? Como que a gente vê, né? E a chave de encerramento, minha fé tem se traduzido em atitudes que melhoram o ambiente onde eu vivo? Ou essa fé, ela é paliativa, ela é só da boca para fora, né?
Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. E aí, como que está a minha fé? Eu me digo espírita, mas na primeira atitude dentro do lar e dentro da sociedade eu julgo? Ou eu tento colocar a minha ação ali? Eu tento fazer essa ação repercutir, virar uma ponte, apesar das dificuldades que surgem. Pode passar, por favor. Rodada 4, os laços que nos educaram. Alguns laços se desfazem para que o amor amadureça? Será? Toda separação é uma perda? Olha a reflexão sobre o que a amiga trouxe, né? Eu peço a Deus para ser feita a vontade dele, e pode ser que eu precise, nesse momento, ter uma separação momentânea de um ser que eu amo muito, né? Porque a gente tem a mania de guiar Deus, né? Deus, que eu consigo emprego. Deus, devolva a saúde ao fulano. Não é assim que às vezes a gente se porta, né? Eu vou fazer uma viagem amanhã, que dê tudo certo. A gente indica o caminho que a gente quer para Deus, né? Não tem que ser assim, né? A gente tem que trabalhar. Mas também são relações, me ensinaram a amar sem possuir, a servir sem esperar. Pode passar, por favor. Rodada 5. A fé conecta e não isola. Hoje é mais fácil ter amigos virtuais do que irmãos espirituais. Olha o impacto, né? É pesado. Então, são frases. A gente vai debater com esse jovem o que ele acha, né? As conexões digitais ampliam ou empobrecem nossa vivência do amor cristão? Ou os dois? De que forma, né? Como podemos usar a tecnologia para espalhar o bem e não o ego? Então, assim, você não precisa se isolar da tecnologia, mas você precisa entender o propósito dela. Quem está servindo a quem nesse processo, né? A fé vivida na era digital é mais desafiadora? E chave de encerramento, será que minhas conexões têm ajudado alguém a se sentir mais amado ou apenas mais imprevisível? Pode passar. E aí tem o fechamento geral, que você entrega, né, fios coloridos para cada participante, simbolizando aquele vínculo. E aí tem algumas, vai ter no material, eu não vou ler tudo para a gente não passar do nosso tempo, algumas outras possibilidades de frases. Eu não sei, acho que essa frase é muito forte. Tem outras ideias. E, claro, a gente pode usar a frase que for, mas a gente chega realmente, o jovem, ele tem essa necessidade de desafio. A gente chega para ele com tudo pronto, o que vai parecer que a gente está dando um sermão. E não é isso, né? Ele é essa ponte, né? Do nosso presente para o nosso futuro. Então, a gente precisa levar as perguntas para que ele construa a ponte dele, né? Pode passar. Pode passar. Acho que agora finalizou. Pode ir até o final. Pode ir. Pode ir. Aí tem no material várias frases, vários contextos que vocês podem usar também para a galerinha que já pega de 10 anos em diante e já pode assentar nesse material. Então, a gente agradece, né, o Leandro e a Roberta pela contribuição e todo mundo que esteve aqui hoje. Espero que tenha sido tão bacana para vocês quanto foi para a gente. Foi uma manhã muito gostosa. Em novembro, quem puder vir, tem um encerramento
que é mais artístico, música, teatro. O Núcleo que puder tem a inscrição já para poder vir e apresentar. Eu tenho um teatro que eu quero apresentar. Se inscreve para poder apresentar para a gente. E até no final da semana que vem já vai estar tudo no Padlet. Todo esse material que foi colocado aqui hoje, o texto do teatro que foi vivenciado lá, porque já está tudo até o modo 2. Aí até o final da semana já vai estar tudo de 3. Tá bom? Gratidão a vocês. Muito, muito obrigada. Tá? Agora vai ter sensibilização lá. Eu não me chamo, não. Teu amor aqui. Ganhei. Ele é amor. Eu não sei, mas eu maloquei no bolso.